Depressa eu ia comprovar. Saltei do táxi e atravessei o passeio, olhando de soslaio para a esquerda. Ainda que fosse por uma questão de segundos, pude notar como um dos agentes, o que continuava ao volante, se agitava, tocando com precipitação no ombro do seu companheiro, que estava lendo um jornal. Não sei o que aconteceu depois. Deslizei pelo hall e evitei o elevador. Graças ao céu, o recepcionista estava de costas e acho que não me viu desaparecer, subindo as escadas. Ofegando e amaldiçoando o tabaco, entrei no meu quarto justamente no momento em que tocava o telefone. Tentei recuperar o fôlego e deixei-o tocar 2 vezes. Ao atender reconheci a voz do recepcionista. "O senhor desculpe", disse o empregado, num tom muito pouco convincente, mas disse-me que o chamasse às 5h30 ou às 6h30. Tive vontade de lhe torcer o pescoço, mas dissimulei, dando como certo que junto dele devia estar um dos agentes, se é que não estavam os dois. "Às 6h30, por favor", respondi, em voz cortante. "O senhor desculpe, foi um erro." Aceitei as desculpas e, por via de dúvidas, despi-me acabando por comer o esquecido almoço. Eram 5h30 da tarde. Se o FBI engolisse a isca e considerasse que tudo tinha sido uma confusão, que eu não tinha saído do quarto, talvez aquelas últimas horas em Washington não fossem demasiado difíceis. Mas, e se não fosse assim? Tinha de tirar as dúvidas. E comecei a maquinar novo plano. Tinha de averiguar até que ponto acreditavam na minha palavra. A minha preocupação, como é fácil de adivinhar, estava centrada nos documentos. Tinha de os pôr a salvo a todo custo. Mas como? Levei mais de meia hora em reconhecimento e exploração de cada canto do quarto. No entanto, nenhum dos possíveis esconderijos me pareceu bastante seguro. Cheguei mesmo a desenroscar o chuveiro, considerando a possibilidade de enrolar e esconder parte do diário do major no cano, que saía um pouco mais de 35 centímetros da parede da casa de banho. Graças a Deus, o instinto ou a intuição, ou ambos ao mesmo tempo, fizeram que temesse a sorte dos papéis e, finalmente, decidi-me pela solução mais simples e arriscada. Abri cuidadosamente o segundo cilindro e retirei outro maço de folhas minuciosamente datilografadas, igualmente protegido por um envoltório de plástico transparente. Meti todos os rascunhos dentro da garrafa de vinho, que ficara meio vazia e, com a ajuda de várias tiras de papel adesivo, prendi ambos os maços de folhas ao peito e às costas. Depois, vesti-me cuidadosamente, tratando de encher os canudos de cartão com rolos de fotografias, sem uso. Guardei-os no fundo da bolsa das máquinas fotográficas e retirei as películas das 2 máquinas, substituindo-as por outras, ainda virgens. O meu objetivo era sair do hotel bem à vista e deixar o campo livre aos tipos do FBI. Corria o gravíssimo risco de que eles, em vez de fazerem busca ao quarto, optassem por me seguir e revistar-me. Nesta segunda suposição, os documentos voariam em questão de minutos, na previsão de que esta delicada circunstância chegasse a ser realidade. Guardei os rolos de clichês e de diapositivos que obtivera da minha recente investigação no México, bem como as imagens de Arlington, nos bolsos da samarra e das calças. Em caso de busca, pensei, sempre é melhor que localizem primeiro as películas. Talvez fiquem satisfeitos e se esqueçam do resto. Não que aquele estratagema me convencesse, mas podia fazer outra coisa. Cortei as pontas das películas de uma dezena de rolos, ainda por fotografar, e coloquei-as em fila, em cima da minúscula secretária, simulando que se tratava do fruto do meu trabalho gráfico naqueles últimos dias. Pelas 6h15 peguei numa folha de papel, com o timbre do hotel, e escrevi em letras sem muito apuro. Sexta-feira, 6x81. Ligar para o Dr. Garzon às 13 horas. Telefone 652-57-83. Rasguei a folha aos bocadinhos e deitei-os para o cesto de papéis, separando previamente um dos quadradinhos de papel em que podia ler-se. iPhone 6525. Deixei esta parte do escrito no assoalho do quarto, muito perto do cesto dos papéis, como se no gesto, ao deitar fora os papéis, um deles tivesse caído fora do recipiente.
Depois esvaziei um dos cinzeiros no cesto e tratei de desfazer a cama, enrugando minuciosamente os lençóis. Às 6h30, tal como esperava, tocou o telefone. O empregado, num tom muito mais amável, lembrou-me a hora. Muito obrigado, respondi, aproveitando a oportunidade para arrematar o meu plano. Gostaria de ir ao cinema. Sabe se por aqui perto há algum? Ah, sim, senhor. Que tipo de filme deseja ver? Bom, já que é tão amável, vá o senhor mesmo vendo. Vou descer já. Ao desligar, esfreguei as mãos. Apesar de tudo, aquilo era eletrizante. Por último, e antes de sair do quarto, envolvi cuidadosamente o meu caderno de notas em 2 jornais, escondendo entre as páginas a carta que retirara da box número 21. Certifiquei-me de que levava o passaporte, os bilhetes, ainda válidos, da minha viagem de regresso à Espanha, via Nova York, e os meus últimos $30. Abrindo a porta, empurrei o carrinho do almoço para o corredor. Retirei o letreiro não incomodar e fechei a porta. Ao encaminhar-me para o elevador, passei diante de uma bandeja, com alguns restos de comida que tinha sido colocada no assoalho, junto de um outro quarto. Logo me lembrei dos ágrafos e, voltando atrás, peguei na minha garrafa de vinho, trocando-a sorrateiramente pela do outro hóspede. Uma vez no hall conversei sem pressa com o recepcionista que gentilmente, e a meu pedido, me acompanhou até a rua, indicando-me o caminho mais curto para o cinema. Fingi não ter entendido bem e o homem repetiu as suas indicações com todos os pormenores. Tanto ele como eu observávamos furtivamente o carro azul metalizado, que continuava estacionado a curta distância. Aquela comédia, na realidade, fazia parte da segunda fase do meu plano. Desejava que ficasse perfeitamente estabelecido que, no decorrer das horas seguintes eu ia procurar distrair-me pacificamente a ver um filme. E, naturalmente, era vital que eles notassem, com as mãos nos bolsos e o diário de bordo bem seguro debaixo do braço, camuflado entre as folhas do jornal. Fui me afastando com ar distraído, como quem se prepara para dar um agradável passeio. O peso das folhas, em especial as do peito, começava a incomodar-me. 2 ou 3 paragens, aparentemente casuais, diante de outros tantos estabelecimentos comerciais, foram mais que suficientes para verificar que os agentes não tinham saído do carro. Compassada e igualmente displicente desapareci da Rua 17 à procura da movimentada Avenida Pensilvânia, onde, entre restaurantes, galerias comerciais, pubs e cinemas sempre é mais fácil passar despercebido. Comprei um bilhete e às 7h30 entrava numa das salas de projeção. Mas a minha intenção não era ver um filme. 15 minutos depois, e perante a indiferença do porteiro, saí do cinema, dirigindo-me a uma cabina telefônica. Embora me encontrasse muito perto da Rua 14, achei que era muito mais prudente telefonar primeiro para os escritórios da agência F em Washington. Um dos jornalistas, velho amigo, ia desempenhar um papel decisivo nesta última parte do plano. Como era de esperar, o primeiro número estava sempre interrompido. Marquei o segundo. 332-31-20 e, por fim, consegui falar com a redação. Não me vi forçado a dar-lhe demasiadas explicações. O companheiro e colega, cuja identidade não posso revelar, por razões óbvias, percebeu que me acontecia qualquer coisa fora do normal e aceitou me ver imediatamente. Cerca das 8h30 da noite voltei atrás, até Madison Square, e, convencido de que ninguém me seguia, deslizei rapidamente para o vetusto elevador do National Press Building, na Rua 14 da zona noroeste da cidade. O meu amigo esperava-me no departamento 969, sede da agência F. 1 hora depois, com o mesmo ar despreocupado, empurrava a porta giratória do hotel. De bom grado, e sem fazer muitas perguntas, o jornalista tinha me prometido seu auxílio. Pelas 10 da manhã do dia seguinte, tal como tínhamos combinado, se apresentaria no meu hotel. A minha intuição não falhou desta vez. Ao aproximar-me da porta principal descobri que o carro azul metalizado tinha desaparecido. Ao pedir a minha chave na recepção, observei que os empregados eram outros. E, ainda que ultimamente em mim só houvesse desconfianças, compreendi que se tratava de novo turno.
Dei ordem para que me acordassem às 8:30 de sexta-feira e, com um preocupante formigueiro no estômago, segui a caminho do sexto andar. Não podia tirar da cabeça a circunstância suspeita de o veículo do FBI não se encontrar em frente do hotel. Que teria acontecido naquelas 3 horas? Não precisei de muito tempo para o averiguar. Bastou-me fechar a porta do meu quarto e pôr os olhos na pequena secretária. Os rolos virgens que alinhara no tampo de vidro da mesa tinham desaparecido. Antes de entrar por uma rigorosa inspeção geral, abri a bolsa do material fotográfico, verificando, com alívio, que as minhas máquinas continuavam. No entanto, tal como supusera, também os rolos, meio utilizados, que eu substituíra no último momento, tinham sido retirados, possivelmente rebobinados, das respectivas câmaras. O resto do equipamento estava intacto. Os canudos de cartão, onde eu guardara películas, não pareciam ter chamado a atenção dos intrusos. Continuavam no fundo da bolsa, cobertos pelas mini toalhas verdes que eu costumo pedir emprestadas nos hotéis onde me hospedo e que, seguindo o costume do meu mestre e compadre Fernando Múgica, utilizo para evitar os choques e o roçar entre câmaras e objetivas. Também as 4 ou 5 nésperas que trouxera de Arlington não tinham sido subtraídas pelos agentes. Porque, por esta altura, e tal como pude confirmar minutos mais tarde, saltava aos olhos que o meu quarto sofrera uma busca do FBI. Pelo menos uma vez na minha vida, tinha acertado em cheio. Numa primeira observação pude deduzir que o resto dos meus haveres, mala, roupa, utensílios de higiene, etc., continuava onde o deixara.